Hoje acordamos com essa notícia. Hugo Motta foge do Brasil. Anistia em risco. Pai à beira da prisão. O que eles estão escondendo de mim e de você? É agora que nós vamos abrir a caixa preta e a única coisa que eu peço para você é que você pare tudo o que você está fazendo e escute aqui essa revelação bombástica neste domingo. Olha, já não se pode esperar muita coisa de político nesse país, não é verdade? Ainda mais quando é covarde e quando ele foge do Brasil. Meu irmão, aí a coisa fede. Por quê? Vou trazer agora uma informação com exclusividade que está fervendo nos bastidores lá de Brasília. Não é uma simples bomba, é uma bomba gigantesca envolvendo a fuga de Hugo Motta do seu pai e o medo de prisão. Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, acaba de fugir do Brasil. Isso mesmo, fugiu, deixou para trás um rastro de tensão, covardia e suspeitas gravíssimas. E o mais chocante, essa fuga acontece justamente quando a pauta da anistia aos presos políticos do 8 de janeiro entra em sua fase mais crítica. O mundo já está observando com espanto o que o Supremo Tribunal Federal e o sistema judicial brasileiro têm feito com o nosso povo. Gente inocente mofando na cadeia, famílias destruídas, mães afastadas de seus filhos, tudo por terem se manifestado contra decretos absurdos. E no meio dessa tragédia toda que você está ouvindo, o que faz Hugo Motta temer? Desaparece, some com a família em uma viagem misteriosa ao exterior. Não foi viagem de descanso, foi uma fuga. Fontes de dentro do Congresso Nacional provam à Revista Oeste que Hugo Motta avisou: só decide sobre a anistia depois da Semana Santa. Ora, que conveniente, não é? Enquanto isso, o pai dele, prefeito na Paraíba, estaria à beira de um colapso, vivendo à base de remédios, com medo de ser preso pela Polícia Federal a qualquer momento. Segundo boatos, ele já está sendo investigado e o cerco está se fechando. É disso que estamos falando: pressão do sistema, chantagem institucional e um jogo sujo nos bastidores do poder. O mais puro suco da corrupção brasileira agora é exposto para todos os brasileiros. Agora entenda o teatro. Muito bem. Hugo Motta, por sua vez, sucessor de Arthur Lira, sim, aquele mesmo que já era um dos maiores pesadelos da política brasileira. Sabe a presidência da Câmara, com o apoio da base conservadora que ele conseguiu? Agora vira as costas para o povo. Vai para o exterior justamente quando mais precisamos dele. O objetivo? Esfriar a pauta da anistia. Sabotagem pura, brincadeira com o povo brasileiro. E quem está pagando esse preço todo? O próprio povo. Os preços injustos que acontecem no Brasil é devido à escolha de Hugo Motta. O próprio Bolsonaro, que poderia voltar com força total para 2026, mas é barrado por esses joguinhos de poder. Sertis Cavalcante, líder do PL, mandou a real em um vídeo que já viralizou. Isso é fuga covarde. Hugo Motta não aguenta a pressão popular e corre para se esconder, entre aspas. Ele tá certo. Não sou eu que estou dizendo, é a internet inteira que está explodindo a hashtag Hugo Motta covarde.
já está entre as mais comentadas em todo o Brasil. O povo está reagindo, porque isso não é apenas um feriado, é uma traição à bandeira verde e amarela, uma traição total para com esse povo sofrido que confiou na pessoa do Hugo Motta como comandante da Câmara dos Deputados para botar a anistia em votação. A oposição já tem 260 votos para forçar a votação da anistia. A base está pronta, mas Motta some, foge, esvazia a Câmara e o vice-presidente da casa, Altiniel Cortes, já avisou que não vai tocar na pauta sem o Hugo Motta. Um completo absurdo, um teatro, isso é acovardamento, é conveniência com o sistema que está tentando derrubar a direita conservadora e os culpados que se preparem, porque o Brasil vai dar a resposta. Enquanto isso, o pai do Hugo Motta vira símbolo de tudo que há de podre nessa engrenagem fragilizada, assustadora, pressionada, que coloca o medo nesse senhor. O medo da prisão está estampado na cara da família de Hugo Motta. Fontes internas da PF falam sobre irregularidades graves. É isso mesmo. Isso está sendo usado como moeda de troca. O sistema aperta o calo de Hugo Motta para ele abandonar o povo e engavetar a anistia. Enquanto isso, nomes como Débora, uma simples cabeleireira, mãe de família, é condenada a 14 anos e nada acontece. Continuam presas gente que foi pega com bode expiatório num teatro autoritário conduzido por um sistema apodrecido. E o que acontece se Hugo Motta continuar fugindo? O Brasil vai parar. Nicolas Ferreira já avisou, inclusive, abre aspas, se for preciso, outra manifestação nós vamos fazer. O dia 6 foi só um recado para os desavisados, que insistem em bater de frente com a vontade do povo brasileiro tão sofrido. Eu pergunto, Hugo Motta, o que você está escondendo? Por que o silêncio? O que há por trás dessa fuga? E o medo e a chantagem? Ou é conivência com tudo o que está acontecendo? Ou você teme que seu pai sofra represárias? Porque veja bem, de um lado você tem o Supremo com a faca no seu pescoço, do outro tem a chance de ser lembrado como alguém que se posicionou com coragem. Vai preferir a omissão? Vai carregar nas costas a prisão de inocentes? Vai trair quem colocou você aí, Hugo Motta, no poder? Não esqueça, essa cadeira que você ocupa foi conquistada graças ao presidente Bolsonaro. Você deve isso ao povo conservador que confiou em você, Hugo Motta. Não a toga, não a velha política. Então fique esperto, fique atento, porque esse povo guerreiro está se agigantando e a conta vai chegar para você, Hugo Motta, mais cedo ou mais tarde. O Brasil acordou e não vai esquecer quem se escondeu na hora da luta. Então fica aqui o desabafo sobre a pessoa que comanda a Câmara dos Deputados, que se vê acovardado, fugindo do Brasil, dando desculpa de Semana Santa, o seu pai lá doente, temendo que a Polícia Federal a qualquer momento bata na porta dele. Mas uma coisa é certa, Hugo Motta, ele não pode tapar os olhos para com a verdade. Hugo Motta, ele não pode esconder que o Brasil, nesse exato momento, exige uma resposta formal e uma resposta à altura, porque senão nós vamos ficar mais uma vez entre os covardes que sequer têm coragem de lutar pelo Brasil. Essa foi a colocação a respeito
do Hugo Motta, que fugiu do Brasil, se acovardou, prisões podem acontecer e agora a oposição pressiona Moraes e manda soltar mais 3 presos pelo 8 de janeiro. Aproveitando a covardia de Hugo Motta, o Supremo Tribunal Federal, então, após a pressão do Nicolas nas redes sociais, minha, sua, de patriotas, Moraes concedeu 3 habeas corpus a presos por envolvimento no 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes mandou soltar o ex-policial militar de Minas Gerais, Marco Alexandre Machado de Araújo, o major da Polícia Militar do Distrito Federal, Cláudio Mendes dos Santos, e o empresário Ramiro Alves da Rocha Cruz Júnior, conhecido como Ramiro dos Caminhoneiros. O trio estava detido preventivamente por quase 2 anos. Enquanto o povo cobra pressão, Hugo Motta foge de suas responsabilidades, mas as verdades elas começam a chegar agora. Segundo informações confirmadas pela Revista Oeste, Marco Alexandre deixou o Complexo da Papuda em Brasília na tarde de sexta-feira 11. A Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro comunicou a soltura oficial. Araújo havia se entregado espontaneamente em abril de 23 à Polícia Federal. Na carta enviada à família, publicada pela imprensa em outubro do ano passado, o ex-militar afirmou que estava pagando caro por algo que não cometeu, nem apoiava. Abre aspas, me apresentei voluntariamente à Polícia Federal de Brasília. Sabia da minha conduta como cidadão o tempo todo, não só o Moraes, mas também os militares. A defesa do ex-PM sustentou que a única imagem de Marco no prédio do Supremo não demonstrava participação no vandalismo. Pelo contrário, segundo seus advogados, ele colaborava com a Polícia Legislativa para conter os danos ao patrimônio público. Esse caso também foi um dos casos que mais mexeram e mais fizeram transcrever aquilo que acontecia sobre o 8 de janeiro, no fatídico dia em que o mundo amanheceu com uma repercussão gigantesca sobre a invasão na Praça dos Três Poderes. E a pergunta que não quer calar, a pergunta que todos os brasileiros fazem também é: aonde está a pessoa? Aonde está a pessoa do ex-GSI Gonçalves Dias, que se encontrava na Praça dos Três Poderes cometendo crime de responsabilidade e nada aconteceu contra ele? O Brasil exige respostas. O Brasil exige um novo reconhecimento sobre o que de fato aconteceu com o general Gonçalves Dias, que até agora sumiu do mapa, desapareceu e o povo mais uma vez se encontra sem respostas. E essas respostas, elas não podem ficarem caladas perante a sociedade. O Nicolas Ferreira já avisou: se precisar, nós vamos parar o Brasil. Se precisar, nós vamos mais uma vez às ruas. Se precisar, nós vamos trazer o povo para mostrar que a força nas ruas ela precisa ser ouvida, e tudo que esses brasileiros precisam é, na realidade, de serem ouvidos, porque eles não estão mais aguentando o que acontece em torno dessas decisões vergonhosas. A oposição no Congresso Nacional atribuiu a decisão à pressão política feita contra o que considera prisões ilegais e abusos. Lideranças parlamentares então encaminharam um ofício ao STF cobrando providências em relação a casos emblemáticos. E aí nós perguntamos
mais uma vez a todos vocês. O que tem feito Hugo Motta, o que tem feito os parlamentares, o que tem decidido esse povo que dizem que lutam por um Brasil, mas na realidade não lutam nada, não querem saber de nada. O Hugo Motta fugiu do Brasil. Seu pai está temendo prisão e agora a Michele Bolsonaro aparecendo nas redes sociais, expondo o vexame envolvendo inclusive o caso Adélio Bispo de Oliveira, o hacker Patrick Brito. Isso mostra para nós que nós temos que, na realidade, realmente cobrar um posicionamento da Câmara dos Deputados na pessoa do Hugo Motta, porque sim, Hugo Motta é o verdadeiro responsável por tudo que aconteceu e que acontece na Praça dos Três Poderes. A verdade é uma só: o Brasil não pode se calar e o mundo não pode ficar desatento a essas coisas que acontecem ali em Brasília, que ferem os princípios da moralidade e o princípio da cidadania e da luta de cada parlamentar. Para vocês terem uma ideia, o deputado federal Coronel Zucco, líder da oposição na Câmara, reafirmou o compromisso com os direitos individuais e o Estado de Direito. Abre aspas, temos muito trabalho pela frente, afirmou o deputado, mas nossa pressão está surtindo efeito. Seguiremos firmes nessa luta pela liberdade dos demais presos e a anistia a todos os perseguidos e exilados políticos no Brasil. Nós estamos aqui representando cada um de vocês. Então, meu irmão, enquanto isso, o pai de Hugo Motta vira símbolo de tudo que há de podre nessa engrenagem. Fragilizado, assustado, pressionado, o medo da prisão está estampado na cara dele. Fontes, para vocês terem uma ideia, chegou até nós que fontes internas da própria Polícia Federal falam sobre essas irregularidades graves e isso está sendo usado como moeda de troca. O sistema aperta o calo de Hugo Motta para ele abandonar o povo e engavetar a anistia. Essa é uma grande realidade. Enquanto isso, nomes como Débora e de outros que estão envolvidos nesses julgamentos que, na opinião de juristas renomados, já passaram de todos os limites, continuam essas pessoas com medo, temendo as repercussões, temendo as represárias, e nós do lado de cá não podemos continuar aceitando esse movimento que acontece dia após dia dentro do nosso país. Então nós vamos continuar sim essa luta, não importa se Hugo Motta fugiu, não importa que ele esteja no exterior, não importa que ele foi passar Semana Santa fora do Brasil, o que importa é que a nossa luta ela vai continuar e o Brasil vai saber no final dessas contas quem são os verdadeiros traidores da pátria, quem são as pessoas que disseram não aos brasileiros e agora se encontram entre a cruz e a espada. Essa é a grande realidade. Esse é o grande anseio do povo brasileiro para que tudo aconteça dentro da maior normalidade possível, porque daí sim a verdade ela virá e quando ela vir nós vamos entender o que acontece. Gente, a oposição já conseguiu quase todas as assinaturas para forçar a votação da anistia. A base está pronta, mas Motta some, foge, esvazia a Câmara e o vice-presidente, sim, ele já avisou que não vai tocar nessa pauta de anistia enquanto Hugo Motta não retornar. Hugo Motta desapareceu. Se você tiver alguma informação aí onde você mora, aonde está o Hugo Motta, nós estamos na captura dele, nós estamos na procura dele e uma hora ele terá de aparecer. Uma hora Hugo Motta vai ter que explicar para o Brasil
Por que que o presidente da Câmara dos Deputados nos deixando, fugindo e as suspeitas gravíssimas vindo à tona, mostrando que realmente a realidade é outra, que dentro desse navio aí, dentro desse barco, há mais coisas estranhas do que coisas certas, e nós vamos continuar aqui na luta pela verdade até que ela apareça, e acredite, ela vai aparecer. Mais cedo ou mais tarde, não só Hugo Motta, mas outros também terão de darem explicações a respeito desses temas aí que têm abrangido o Brasil, que têm levado resultados, que têm mostrado que a Câmara dos Deputados tem sim se acovardado perante a pressão popular, perante a pressão do povo brasileiro, e nós não vamos deixar barato. O mundo está observando com espanto o que o STF e o sistema judicial brasileiro têm feito com o nosso povo. Gente inocente mofando na cadeia, famílias destruídas, mães afastadas de seus filhos, tudo por terem se manifestado. E no meio dessa tragédia, o que faz Hugo Motta? Simplesmente, nada mais, nada menos, desaparece, some do mapa, e quem fica com essa bagagem toda nas costas são aqueles que jamais esperavam que o Brasil estaria dentro desse movimento vergonhoso. Fábio Alvarenga, fiquem todos com Deus, um forte abraço, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais, deixem seus likes, porque através de seus likes outras pessoas ficarão atualizadas e vão querer saber também o que acontece dentro dos bastidores em Brasília. Até mais!